Olá a todos, aqui quem fala é Misael Rossi. Bom, estamos aqui gravando mais um vídeo, né? E o assunto que eu queria abordar nesse vídeo é algo que traz muita controvérsia no entendimento das pessoas acerca do período do fim dos tempos, né? E isso já gerou extensos debates. Eu acredito que essa minha opinião aqui, esse meu ponto de vista, não vai ser algo que vai de certa forma acabar com esse debate ou ser conclusivo. Mas acredito que possa ser um ponto de vista que muitos ainda não tiveram ou não entenderam em relação ao texto, né? Então, para que a gente não perca muito tempo, vamos direto ao tema, né, ao assunto. Muito se fala a respeito de qual geração seria essa que o Messias, o Salvador, estaria falando no Novo Testamento acerca dos sinais, né? Eu vou ler um texto aqui. Está aqui em Lucas, capítulo 21. Eu estou aqui com o site bibliaonline.com.br aberto. Do lado direito a versão católica e do lado esquerdo a versão José Ferreira de Almeida, revista atualizada. Deixa eu ver se é isso. Corrigida e revisada fiel. Que também não significa muita coisa. Mas vamos lá, só para que você depois, caso tenha interesse, você possa fazer o comparativo aí. Capítulo 21, verso 25. Aqui os discípulos, né, eles perguntam para o Messias quando se dariam esses acontecimentos, ao qual ele fala um pouco acima, depois cada um possa ler aí e entender. E ele fala que haveriam sinais, né, e marcadores de tempo que demonstrariam quando essas coisas estariam próximas, inclusive a sua vinda, né? E tem algo nesse texto aqui que as pessoas colocam em xeque, e é exatamente isso que eu vou abordar. Por exemplo, capítulo 21, verso 25 em diante, diz assim, ó: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e sobre a terra haverá angústias das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, desfalecendo os homens de medo e pela expectação das coisas que sobrevêm ao mundo, pois as potestades dos céus serão abaladas. Então verão o Filho do Homem vir numa nuvem com poder e grande glória. Quando, porém, estas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Propôs-lhes uma parábola. Vede a figueira e todas as árvores. Quando começarem a brotar, sabeis por vós mesmos, ao vê-las, que o verão está próximo. Assim também vós, quando virdes acontecerem essas coisas, sabeis que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo se cumpra. O grande foco do meu vídeo hoje é exatamente esse verso 32, que diz assim: em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo se cumpra. Mas antes de eu passar o meu ponto de vista aqui, e para mim, hoje lendo esse texto, agora cedo lendo esse texto e pensando, refletindo sobre ele, ficou tão claro que eu não entendi até como que eu não tinha percebido isso antes. Mas antes disso, eu quero, vamos verificar em outros livros aí, que dizem mais ou menos a mesma coisa, tá? Porém, como são escritos por autores diferentes, eles têm até alguns complementos e algumas abordagens um pouco diferentes, né? Vamos lá, vamos ver o mesmo texto em Mateus 24. Deixa eu ver se é a partir do 21. Não, vamos ler aqui, ó, a partir do 29, que é mais ou menos o mesmo trecho que a gente pegou do Lucas 21, né? Logo após esses dias de tribulação, o sol escurecerá, a lua não terá claridade, cairão do céu as estrelas e as potências do céu serão abaladas. Só um adendo aqui, que esse cairão do céu as estrelas, isso pode estar se referindo exatamente a seres, tá? Porque, inclusive, nos próprios livros apócrifos, inclusive no próprio livro de Enoque e alguns trechos da própria Bíblia, se referem aos seres celestiais como estrelas, né? Então, isso vai até de encontro com o último vídeo que eu fiz
sobre asteroide ou serpente, né? Porque aqui pode ser uma metáfora se referindo a cairão dos céus as estrelas e as potências do céu serão abaladas. Então essa estrela pode estar se referindo a seres celestiais. Porque se a gente imaginar que uma estrela vai cair do céu e vai bater na Terra, é o fim de tudo. Não tem a mínima lógica isso. Entendeu? Porque as estrelas são muito maiores do que o nosso planeta, né? Então, assim, eu acredito que esse trecho do texto está se referindo aos seres celestiais, né, que serão lançados sobre a terra nesse período. Até porque o próprio Apocalipse diz que foi dado ordem aos anjos para que eles exterminassem 1/3 da raça humana, né? Então eu acredito que esse estrelas está se referindo exatamente a esses seres celestiais ou seres extraterrestres, como quiserem entender. Vamos continuar aqui. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Ou seja, vai vir no céu um sinal. Todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu, cercado de glória e de majestade. Ele enviará seus anjos com estridentes trombetas e juntarão seus escolhidos dos 4 ventos, de uma extremidade do céu à outra. Compreendei isso pela comparação da figueira. Quando seus ramos estão tenros e crescem as folhas, pressentis que o verão está próximo. Do mesmo modo, quando virdes tudo isso, sabei que o Filho do Homem está próximo à porta. Em verdade vos digo, em verdade vos declaro, melhor dizendo, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Então, esse verso 34 de Mateus, capítulo 24, é exatamente igual o verso 32 de Lucas 21, né? Fala a mesma coisa. Em verdade vos digo, vos declaro, não passará essa geração antes que tudo isso aconteça. Vamos ouvir aqui mais um trecho falando mais ou menos da mesma coisa, porém está no capítulo de Marcos. Deixa eu só localizar aqui a partir de que verso de Marcos. Marcos 13, acho que é capítulo 24. Deixa eu ver. Aqui, ó, 24. Marcos 13, 24. Naqueles dias, depois da tribulação, o sol se escurecerá, a lua não dará o seu esplendor, cairão os astros do céu, e as forças do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. Aqui, mais uma vez, está falando dos astros do céu, né? Nessa versão. O que eu entendo é exatamente o que eu disse no verso de Mateus, lá, em relação às estrelas, né? Também pode haver uma ambiguidade aqui nesse texto e pode estar se referindo a astros que sejam astros mesmo, né? Coisa que eu duvido, porque é como eu disse, uma estrela sendo lançada na Terra, ela fatalmente acabaria com o planeta, né? Dado o seu tamanho. A não ser que o nome estrela aqui seja um nome que é o que eles tinham como referência na época para fazer menção a outros corpos, como asteroides, meteoros, enfim. Então a gente abre a possibilidade desse texto ser ambíguo ou, de repente, não, né? Então verão o Filho do Homem voltar sobre as nuvens com poder e grande glória. Ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos, desde a extremidade da terra até a extremidade do céu. Compreendei por uma comparação tirada da figueira. Quando seus ramos vão ficando tenros e brotam as folhas, sabeis que está perto o verão. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o Filho do Homem está próximo às portas. Em verdade vos digo, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Então, o verso 30 de Mateus 13, 34 de Mateus 24 e 32 de Lucas 21, eles falam exatamente a mesma coisa. E é em cima disso que eu vou fazer uma observação. Mas antes, eu gostaria de dizer o seguinte. Esses vídeos que eu faço, tentando compreender essas coisas, as pessoas têm que entender que não se trata de profecia minha, ou de adivinhação, ou que eu estou afirmando alguma coisa. Eu acho que é muito lógico as pessoas que creem no Novo Testamento, e aí consecutivamente acreditam na volta do Messias e também de forma consecutiva acreditam também nas profecias concernentes a esse período da volta dele. O que cabe a nós é estudarmos isso. Existe hoje, e isso começou dentro das igrejas evangélicas,
né, com essa contaminação maldita da ideia da teologia, né, da prosperidade. Hoje se prega tanta prosperidade e dê mais do que você pode para Deus, para você receber mais do que você precisa. E isso acabou fazendo com que as pessoas se esquecessem desses pontos da Escritura. Muitas pessoas querem a volta do Messias, só que elas se esquecem que antes disso acontecer, coisas terríveis virão. E ele alertou sobre esses sinais, por quê? Porque ele quer que você saiba, que você identifique esses sinais, para que você possa estar preparado. Se não fosse para nós nos prepararmos, ele não deixaria sinais. Não haveria sinais no céu. Entendeu? Tem muita gente que pensa assim, mas o Criador vai proteger todos nós e vai cuidar da gente. Tá bom, então se ele vai cuidar de todo mundo e não vai acontecer nada com ninguém, para que ele deixou sinais? Para que ele avisou você? Para você ficar esperto e atentar nos sinais no céu, nos rumores de guerra, que os homens vão cair de terror mediante o bramido do mar. Para quê? Se ele vai chegar e vai simplesmente cuidar de todos e nada vai afetar a humanidade, ninguém vai morrer, ninguém vai sofrer, ninguém vai passar por nenhum perrengue aí, né? Então, tem muita gente que pensa dessa forma, mas não está entendendo o que o texto está escrito. Se está tendo esse aviso, se está mandando você prestar atenção nos sinais dos céus, é porque é para você estar preparado. É para você estar preparado por tudo que vai passar, por tudo que vai acontecer, que é necessário que isso aconteça. E isso vai anteceder a volta dele. Então não adianta jogar toda a responsabilidade nas costas do Eterno, do Criador ou do Messias e esperar que ele vai tirar você de uma região onde você está sujeito aí a ter um tsunami a hora que as coisas acontecerem, ou de repente vai fazer você que está numa região aí que possa ter um tremor de terra, vai lá e de repente te salva. Entendeu? Pode acontecer? Pode, mas eu prefiro acreditar que esse aviso é para que nós estejamos preparados. Né? E não só isso, se o mundo entrar em colapso, o que você vai fazer? Você tem na tua casa mantimentos para passar por mais de um mês? Você tem alguma coisa de comida estocada? De repente você faz uso de alguma medicação aí, porque você tem alguma doença crônica? Você tem essa medicação aí para você se tratar a médio e longo prazo, caso seja necessário? Então eu acho que isso, muita gente pode interpretar como loucura, mas eu interpreto como prudência. Porque se está avisado que tudo isso vai acontecer, e aqui, nesses textos que nós lemos aqui, só apresenta-se coisas ruins. Só apresenta-se um período muito difícil, como a humanidade nunca viu, e qual nós teremos que passar. Né? E eu vou mostrar qual que é essa geração que ele está falando. Né? Porque o que acontece? Muita gente, e agora é o sentido desse vídeo que eu quero abordar aqui, muita gente, muitos teólogos, muitos professores, muitos pastores, eles pegam esse texto aqui, ó. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. E eles falam, gente, o Messias, o Salvador, ele estava falando lá para os discípulos. E ele falou para eles, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Só que já passou a geração dos discípulos. E nada aconteceu, então essa profecia é mentirosa. Isso é mentira, isso não vai se cumprir. Só que aí tem um erro de interpretação, ao meu ver, que é muito grave. Porque aqui, quando ele está falando da geração, ele não está falando da geração dos discípulos. Misael, mas como isso? Você está trazendo para a nossa geração com base em quê? Muito simples. Quando os discípulos perguntam para ele, quando isso vai acontecer, ó mestre, e quais sinais nós teremos de que tudo isso ocorra? Nesse momento, o Messias começa a falar de coisas futuras. Ele fala, vai acontecer isso, o sol vai se tornar negro, a lua não dará sua luz, e etc. E começa a relatar um monte de coisas num tempo futuro. Ele está falando vai acontecer, ou seja, ele não está falando está acontecendo, ele está falando de um futuro. Né? Então o tempo da conversa ele mudou. Ele saiu do presente e foi para um futuro.
E quando ele fala tudo isso, e ele vai explicando, ele fala a parábola da figueira, ele faz a comparação com a figueira, no final ele diz assim: em verdade vos digo, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Que geração? A geração do futuro. A geração ao qual está presenciando esses sinais que ele está relatando. Entendeu? Não é a geração dos discípulos. Essa geração ao qual ele está se referindo é a geração dos sinais. É a geração ao qual estará vendo esses sinais, ao qual ele descreve no texto, ao qual é descrito no texto, ao qual ele fala. Então é muito simples. Você quer saber qual que é essa geração? Basta você olhar os sinais. Os sinais, quando você olhar e ver que esses sinais estão acontecendo, então automaticamente essa é a geração que está sendo relatada em Lucas, Mateus e Marcos. Amigos, eu acho que ficou bem claro o meu ponto de vista. Eu acredito que essa geração é a nossa, por tudo que nós estamos vendo, por todos os sinais. Basta você fazer um comparativo. Muita gente não acredita mais na Escritura, mas basta você pegar tudo que está escrito aí, ó, nesses 3 livros que eu li, e olhar e ver se está acontecendo ou não. Muita gente vai falar, rumores de guerra sempre tiveram, peste sempre teve. Concordo. Mas pega os sinais dos céus, vai lá, pega uma tabela de eclipses do final de 2011 até final de 2011, começo de 2012, até o final de 2018, começo de 2019, e dá uma olhadinha. E vê se tudo que está ali, e é exatamente esse período que nós estamos vivendo agora, se não corresponde a um período muito especial. Veja essa tétrade lunar, veja tudo que está ocorrendo no mundo. Analise, faça a sua reflexão aí e depois você chegue à sua conclusão e veja se essa geração, que é a geração dos sinais, volto a afirmar aqui, no meu entendimento, quando ele fala, em verdade vos digo, não passará essa geração, ele não está dizendo a geração dos discípulos, ele está dizendo a geração dos sinais, a geração que está presenciando tudo aquilo que ele relatou acima. Então faça sua reflexão e veja se faz ou não sentido isso que eu acabei de mostrar para vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima.